Há um ano, o Observatório Nacional de Segurança Viária foi convidado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados a realizar um estudo sobre o modelo atual de formação do condutor no país. Para isso, o Observatório compilou uma série de opiniões, alertas, sugestões de diversas entidades do setor, dentre elas Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, a AND, que é a Associação Nacional de Detrans, também o Sindicato de CFCs, que são os Centros de Formação de Condutores, e a Associação de Instrutores, e a intenção era dar início a um processo de mudança nesse cenário. Intenção, claro, final é sempre diminuir o número de mortos, de feridos no país. E de tudo isso saiu um estudo intitulado A Formação do Condutor 2015. Nós vamos falar sobre esse estudo com o Paulo Guimarães, que é responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento do Observatório Nacional de Segurança Viária. Tudo bem, Paulo? Olá, tudo bem? Saudações aí aos ouvintes. Paulo, gostaria que o senhor primeiro explicasse um pouco como foi feito, o que aponta esse estudo. Isso, esse estudo ele foi dividido em 3 blocos de análise, né? O primeiro bloco sobre o processo de habilitação em si, e todas as etapas que ele compõe, desde o exame médico até a parte de aprovação mesmo na etapa prática, né? O segundo bloco sobre o centro de formação do condutor e o terceiro bloco sobre o pós-habilitação. Então, o que foi discutido no primeiro bloco, e aí todo esse estudo se baseia num diagnóstico da situação atual, né? Colheita de impressões da sociedade e da mídia com relação ao tema, e algumas experiências exitosas que a gente tem por aí sendo praticadas, inclusive dentro do próprio país, né? A gente tem hoje uma diferenciação de processo de formação de estado para estado. Então, a gente tem dentro do mesmo país situações muito díspares com relação ao processo de formação. No segundo módulo, seria o centro de formação do condutor. Então, a proposta principal é identificar uma forma de trazer esse centro de formação do condutor mais próximo ou com uma característica efetiva de entidade de ensino, se afastando hoje do ramo comercial a que ele está mais próximo. Então, hoje ele está mais próximo de um comércio do que uma instituição de ensino. A ideia é valorizar o centro de formação de condutores, né, para que eles possam realmente assumir esse papel de entidade de ensino. E, por último, no terceiro bloco, a questão da pós-habilitação. Então, todo o processo que envolve a pós-habilitação, né, como a renovação da habilitação, os cursos de reciclagem, os cursos especializados, também foram revisitados nesse processo. Então, com a ideia também de levantar algumas questões, por exemplo, se o exame psicotécnico ele é tão importante para o processo de habilitação, por que não aplicá-lo no processo de renovação? Então, são perguntas e questionamentos como esse que o estudo propõe. Então, assim, resumindo, ele é um diagnóstico da situação atual e uma proposta de metodologia para uma segunda fase, que é realmente reelaborar todo o processo. Na avaliação do observatório, qual é a principal deficiência hoje na formação do condutor? Na verdade, assim, o condutor que a gente quer para o futuro, dentro dessa proposta, é um condutor diferente do que está sendo formado hoje. Hoje, os condutores eles são formados com base em um adestramento para que sejam aprovadas num determinado prova. Então, isso significa apresentar, por exemplo, uma placa de advertência, uma curva acentuada à esquerda, né, e cobrar que o aluno saiba a nomenclatura dessa placa. Mas em nenhum momento a gente ensina como ele deve reagir diante de uma placa dessa. A nova proposta de formação do condutor vai no sentido de melhorar a percepção de risco do cidadão. Então, revisita também processos de formação de cidadania, né, para que o condutor, no final, crie essa percepção de risco, que é a capacidade de reagir de forma adequada diante de situações inesperadas, porque a gente não tem condição num processo de formação de ensinar tudo o que vai acontecer, mas de criar aquela consciência de reagir diante de situações inesperadas, reagir de forma adequada. Para finalizar, Paulo, com esse estudo em mãos, agora qual é o próximo passo? O próximo passo é realmente formar os grupos de estudos, né, com as entidades de classe, com todas as entidades que participam ou que ainda podem vir a participar do processo, inclusive o observatório atuando como um catalisador da sociedade nesse sentido, né? Nós conversamos com o responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães. Paulo, agradeço a atenção com a Rádio Sul-América Trânsito e até uma próxima. Muito obrigado, e só ressaltando que o estudo está disponível no site do Observatório, www.onsv.org.br.
e a gente convida a todos que façam a solicitação para download e que colaborem como puderem no desenvolvimento dessa nova formação do condutor 2015. Muito bem. Até mais.